guria! Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão no dia de hoje? Nossa meditação semanal começando hoje no nossa super terça-feira, né? Dia de Marte, planeta da ação, da coragem, mas também da guerra, da revolta, né? Gente, isso aí. Então, hoje, gente, a gente vai fazer essa semana toda, né? Desde a semana passada, eu tenho trazido dentro do nosso momento de meditação, eu tenho trazido a prática do Theta Healing, né? Então, com ativações e com mudanças de crenças, a gente pode fazer também, enfim. Essa semana a gente vai fazer essas ativações de sentimentos, tá? Então hoje a gente vai fazer daqui um pouquinho mais na nossa meditação a ativação da alegria, da aceitação e do perdão, tá? Então hoje é a nossa dia 23, né? 23 de março, gente. A gente vai fazer a ativação desses 3 sentimentos, tá? E aí, eu gostaria de até falar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Sobre essas ativações dentro do Theta Healing. É bastante chamado de download, né? Então, assim, baixar esse sentimento, né? E pode ser que algumas pessoas, né? Muitas pessoas não entendam direito o que significa isso, né? Como assim eu vou baixar esse sentimento, como se fosse um passe de mágica e tal. Não, gente, não é um passe de mágica, não é mágica. De fato, a gente tem isso, gente, o que é comprovado, né, da forma como é mostrado, é através de ciência mesmo, é através de física. Então, a gente tem disponível pra gente diferentes realidades, diferentes sentimentos que você pode trazer e plasmar no teu campo eletromagnético, né? Em volta da gente, deixa eu baixar aqui, acho que um pouquinho, deixa eu ver. Peraí. Não sei se fica bom, vamos ver. Tá, acho que fica. A gente tem, né, ao nosso redor um campo eletromagnético, tá? Assim como quando agora a gente está falando aqui, o celular ele está recebendo a onda do Wi-Fi que conecta aqui com ele e que leva essa onda para uma antena, né? E aí também tem uma antena perto de onde você está que comunica da antena para o seu celular. Só que você visualiza essas comunicações? Não visualiza, né? Então, essa tecnologia que a gente utiliza de um celular, uma televisão, enfim, seja o que for, é a mesma tecnologia, né, que o ser humano utiliza para se comunicar, né, com o universo através dessas mesmas ondas, tá? Então, como que essas ondas saem ou são emitidas da gente, né? Elas são emitidas através de emoções, tá? É um conjunto, gente. Por quê? Porque no momento que você pensa, tá? O seu pensamento, ele forma, qual seria uma melhor palavra? O seu pensamento, ele vai formar, vamos usar essa palavra pelo menos para o momento. Esse pensamento ele vai formar e vai gerar emoções. Acho que gerar emoções, mas tem esse mesmo significado, né? Então ele vai gerar emoções, né? É só você imaginar. Se você imaginar, né, na sua imaginação, que é um pensamento, se você imaginar você pensando alguma coisa maravilhosa, alguma coisa boa acontecendo na tua vida, tu vai ter qual tipo de emoção, né? Alegria, felicidade, enfim. Agora, imagina que você pense alguma coisa ruim, alguma coisa que não é legal, tá? Dependendo, enfim, do que for aquela... Vamos de fato dar algum exemplo aqui. Sei lá, você
vai sair de casa e você tragicamente vem na tua cabeça um pensamento de que você pode sair, bater o carro e ter um acidente e tal. Se você pensar algo desse tipo, qual vai ser o sentimento que você vai ter? Medo de sair de casa, medo de morrer, medo de alguma coisa acontecer com você, né? Então, assim, geram emoções. Então, o pensar vai formar emoções. E aí, é isso, esse conjunto, né, das ondas elétricas do nosso cérebro, né, dos impulsos elétricos do nosso cérebro, e aí, conectado com essas emoções que você sente, gera esse campo ao teu redor, que é um campo eletromagnético. Por que eletromagnético? Porque tem essa conexão dos impulsos elétricos do seu cérebro gerados pelos seus pensamentos, e magnético, por quê? Porque através dos neurônios do seu coração, o impulso gerado é através de um magnetismo, que nem um ímã, né? Lembra do ímã? Aquele ímã que você tem na sua geladeira com uns enfeitezinhos? Exato. Então ali tem um tipo de material que ele magnetiza com o ferro ali da geladeira, né? Então eles se conectam e ficam colados, né? Então, essas ondas que saem, esse campo que gera ao nosso redor, ele magnetiza a gente. Então, ele vai chegar nas pessoas, ele vai chegar, né? Então, assim, a gente tem um campo de no mínimo 1,5 metro, tá? Acontece que, pensa bem, né? A vida corrida, a vida batida, né? Aquele dia a dia corrido, batido, que tipo assim, não tenho tempo para nada, não tenho tempo nem de olhar para mim mesma, e aí vai no fluxo, mas neste caso não é só um fluxo bacana e tal, eu estou indo pro fluxo, que eu vejo muitas vezes falar assim, entra no fluxo, tá bom, entra no fluxo, mas não fique cega com o fluxo, né? Por quê? Porque não adianta você ir naquele fluxo, naquela batida de o boi na boiada. Não, por favor, né? Porque se você entrar num tal de fluxo que seria assim, você ali na boiada e eu tô no fluxo, sim, mas você tá no fluxo e pra onde você tá indo com tudo isso, né? Não, esse tipo de fluxo não. É tentar trazer essa atenção para ti mesma e o que tá acontecendo aí ao teu redor. Por quê? Porque todo esse campo eletromagnético que eu expliquei agora, ele vai magnetizar em alguma coisa. Porque pensa, se tu tem 1,5 metro de campo em volta de ti, 1,5 metro. Se você estiver nesse fluxo que nem com a boiada, que você não percebe nada que tá acontecendo em volta de ti, simplesmente tu não vai conseguir ter essa percepção do que entrou nesse teu campo. E aí, ao contrário, se você começa a se centrar em ti mesma, se você começa a ficar mais conectada com este ao redor, como eu sempre digo aqui, fazendo as tuas meditações, os teus exercícios e conectada com o que está ao teu redor, assim que entrou no teu campo, você já começa a ter percepções. Eu vou dar uns exemplos aqui, tá? Eu venho falando pra vocês, né, de um processo, quem já viu a minha história tem gravado aí no meu... Eu até gravei uma mais curta, né, agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que eu gravei uma mais curta, porque eu tenho uma no YouTube que ficou um pouco mais longa, mas é porque é uma história toda, desde o nascimento até hoje, e com... insights mostrando coisas que eu me dei conta. Aconteceu isso na sequência na minha vida, porque lá na gestação que eu, né, fui concebida, de repente eu fiquei com sensação de rejeição, de abandono, então na sequência aconteceu isso. Então eu vou dando esses detalhes. Mas nessa minha caminhada, então hoje eu tenho aumentado muito a minha percepção, eu medito todos os dias e tudo isso. Então, por exemplo, esses dias eu tava para receber uma encomenda, tá? E aí, eu tava ali entre um dia e outro que podia chegar, e aí de repente, naquele dia, eu disse assim, me veio o carteiro na minha cabeça. O carteiro, né, eu acho que nem o pessoal mais novo nem vai saber o que é carteiro. O rapaz que trabalha para os Correios e faz entregas, tá? Ele
me veio na cabeça, porque quando é algumas caixinhas de entrega, eu observo que é sempre a mesma pessoa. Então, como eu sempre converso muito com as pessoas, então eu pergunto qual é o teu nome, Então é a mesma pessoa que vem no endereço para trazer. E de repente esse rapaz veio na minha cabeça, do nada. E eu tô assim, gente, né? Tá, eu tô pra receber minha encomenda, tudo bem. E aí tal, deu, olha, acho que no máximo uns 10 minutos e tocou a campainha e era o rapaz trazendo a minha entrega, né? Então, gente, esse é só um exemplo de que assim, ó, por campo eletromagnético, porque entendam, se tudo é onda, não é o visível, né, o palpável. As ondas vêm assim como essa onda que chega aí para conectar a internet, ela vem e ela bate aqui telepaticamente, você capta e te vem aquele pensamento, o moço do meu correio, do correio me entrega. Pum, toca a campainha uns minutos depois, ou seja, se conectou, né, a energia do rapaz trazendo a encomenda com eu esperando a encomenda, tipo assim, tá? Então, gente, é isso. Só que esse pode, né, é um simples exemplo, mas esse exemplo pode se estender para muita coisa. Porque agora há pouco, quando eu dei um exemplo que eu falei assim, ou tu pode conectar e pensar coisas legais, e aí o teu campo vai atrair. Tá? Só que por isso que a gente fala, não é só viver falando de afirmações positivas e pensando positivo, porque se você estiver pensando, falando positivo, mas no fundo sentindo medo, insegurança, um monte de coisas negativas, é isso que tu vai atrair. Porque é o conjunto dessas duas coisas. Então, no exemplo que eu dei, um exemplo trágico, né? Então, assim, por exemplo, você vai pensar, você vai sair e você começa a pensar coisas ruins. O que tu vai emocionar, né? Assim, o que tu vai sentir? Vai sentir medo, de repente vai sentir coisas ruins a respeito daquilo que tu tá pensando. Então, eu dei o exemplo que vou sair e aí, de repente, eu penso que eu posso bater o carro e que posso ter um acidente. Gente, olha que horror. Tá. Só que aí entra o exemplo que eu ia dar então aqui, assim, quando, por exemplo, as pessoas de fato têm uma batida de carro, nada muito trágico, mas assim, peixou, né? Bateu o carro, então, enfim, daquele estresse, ninguém se machucou, mas tem aquele estresse de que tem que consertar o carro da pessoa que bateu, aquela coisa toda, né? Chata, desagradável. Só que por que eu tô dando esse exemplo? Porque quando esse tipo de coisa acontece, pensem o que tinha no teu campo, que tu tá ali toda atucanada, como a gente diz lá no sul, é uma expressão que quer dizer assim, ó, tu tá toda tarefada ali, com muito, né? Isso é atucanada lá no Rio Grande do Sul. Então tu tá toda ali atarefada, com pressa, não sei o quê, e na verdade não está percebendo o que tá acontecendo em volta de ti. Aí o que vai acontecer? O teu campo eletromagnético vai atrair uma pessoa que esteja na mesma frequência vibracional que você. E aí essa pessoa também tá lá, vida louca, pum, bateu o carro. Sim, bateu o carro, por quê? Porque vocês simplesmente se encontraram energeticamente, né? E aí vai toda essa função de bater um carro, por exemplo, mesmo que sem machucar, mas todo esse estresse. E aí, por exemplo, tem pessoas que até... não, desculpa, não sei o quê. Agora tem outras que já... Aí é que tá. Nessa hora de bater o carro, tu vai também perceber como que tu está internamente. Porque se tu bater o carro numa pessoa e começar a ir os dois no carro e começarem a brigar loucamente, assim, agressivamente, lembrem-se das projeções. As pessoas que você lida na tua vida, se você gosta ou não gosta do comportamento delas, se você olha pra elas e diz assim, nossa... Fulaninho, nossa, que horror, ela fez isso, fez aquilo. Calma lá, alto lá, como diz, e vamos dar uma olhadinha, porque você tem alguma coisa disso que você está reclamando, que você está apontando o dedo para essa pessoa, tá, gente? Por quê? Porque isso é essa mesma frequência que eu tô dando exemplo, tá? E aí, nessa hora, então, maravilha, bateu o carro, tá lá com pessoas mais... agressivas. Olha só, vem um outro exemplo aqui, ó. Não é de bater carro. Agora, assim, um exemplo que, assim, é muito interessante na tua melhora interna, quando tu começa a observar comportamentos que tu tinha antigamente e como que tu começa a se comportar. Então, vamos lá, né? Hoje, volta e meia, eu mostro, tem um cachorrinho que chama Kiro. Então, esses dias eu tava passeando com ele. Gente, no meu trabalho, na minha evolução do meu trabalho interno, nesse caso, tá?
eu sempre fui muito revoltada por toda a minha história que eu contei lá. Então, assim, nós somos 3 filhos, né? E eu sou a caçula 10 anos depois de 2 filhos que, assim, a princípio eu tinha fechado ali né, a fábrica de bebês, e aí eu vim. Só que na sequência, quando eu tinha 7 anos de idade, o meu irmão faleceu num acidente de carro, gente. Ele passou embaixo de um caminhão, só que ele não estava sozinho. Ele estava com a namorada de 17 anos, a minha irmã com 17, e ele tinha 20, era finados, dia 15 de novembro ele faria 21 anos, completando a maioridade. Tava com um Monza zero que ele tinha comprado em 89, e eles numa curva indo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina porque ele surfava, simplesmente um caminhão estava atravessado no meio da estrada, no meio de madrugada, tipo assim, feriadão, não vamos pegar trânsito. Saíram 4h30 da manhã de Porto Alegre, são aproximadamente 5 horas de viagem, tá? E aí saíram de Porto Alegre naquela época. Hoje as estradas são melhores, mas assim, o caminhão foi fazer um retorno, o motorista estava bêbado e ele ficou assim, gente, no meio da estrada, nas 2 faixas, que essa estrada é a BR-101 lá, mas ela tinha na época somente 2 faixas, uma ida, uma pra cá. E aí, assim, na alta velocidade, imagino, sozinha na estrada, não deu tempo de frear, eu creio, e aí entraram embaixo do caminhão, né? O que eu soube, eu tinha 7 anos de idade. O capô veio, tá? Ele e a namorada na frente, morreram na hora. A minha irmã estava atrás, deitada, dormindo, com 17 anos também. Ficou internada na UTI, em coma por um tempo, teve traumatismo craniano, bem complexo, mas ela ficou, porque a gente sempre fala, todos têm alguma coisa. E o meu irmão, enfim, ali era o momento dele. E então, gente, eu sempre fui muito revoltada. Depois disso, 2 anos depois, os meus pais se separaram. Então eu sempre fui aquela pessoa muito, muito revoltada de sair brigando com as pessoas. E por que eu entrei em tudo isso? Porque eu ia contar que eu tava passeando com o Kiron, e aí eu sempre deixo, eles cheiram cachorro, aquela coisa. Cachorro pra mim também é uma novidade na minha vida. E aí, de repente, ele foi cheirar um cachorro, e o cachorro, gente, abocanhou o Kiron. E aí, gente, eu puxei instintivamente e tal, e fui ver se o bichinho tava bem e tal. Ele tava no susto, mas eles logo se recuperam, e aí eu fiquei meio assim. Aí eu falei com a moça tava com um bebê aqui no colo, um bebezinho, e o cachorro tinha feito cocô e tal, e essa coisa. Aí eu falei, aí eu disse, ele, tipo assim, ele avançou, e eu fiquei ali. Aí eu bati um papo com a moça, né, aí eu fiquei pensando, né, pela linguagem do corpo, gente, os nossos animais de estimação, isso tudo que eu acabei de explicar desde o início, campo eletromagnético, os nossos animais, eles por ressonância também captam o nosso campo. Então os nossos bichinhos em casa, gatinhos ou cachorrinhos, eles têm uma personalidade que encaixa com a nossa, tá? Então assim, eles são muito parecidos. Começa a observar o teu pet em casa. Ele se comporta muito parecido contigo, porque tem essa fusão por campo. Então eu observo e é muito engraçado porque eu vejo isso no Kiron e é interessante que é o meu espelho. Então são coisas até que são momentos de eu olhar assim, nossa, eu preciso melhorar isso. Porque eu vejo que ele é meio assustado. E aí eu percebo, tem momentos que eu sou bastante assustada, assim. E aí, naquela hora, eu conversei com a moça e aí eu saí dali pensando assim, gente, né, essa moça é bem agressiva, né? Porque se ela não fosse agressiva, se esse cachorro dela, pode ter várias pessoas na casa, mas o bichinho é aquele pessoa da casa que ele é mais plugado mesmo, tá? E aí eu fiquei pensando assim, julgamento meu, confesso, mas eu pensei, bom, essa moça é bastante agressiva, porque o cachorro tava ali de boa, de repente deu bote, literalmente deu bote. Ele tava com um negocinho pela primeira vez que ele deixou ficar, era um enfeitinho na testa. Gente, saiu um tufo de pelo dele e que o cachorro abocanhou assim. Graças a Deus só foi isso, não aconteceu mais nada. E eu fiquei pensando, nossa, essa moça, então ela é bastante, assim, agressiva, assim, essas coisas, gente, é aqueles momentos, a pessoa tá de boa e de repente ela dá um rompante. E eu era muito assim, por isso que eu tô contando tudo isso, e por isso que eu contei toda uma história que aconteceu numa família, que deu um buraco numa família, porque o irmão primogênito se foi nessas circunstâncias todas que eu contei pra vocês, e
E assim, um pai, uma mãe, né? Uma coisa que depois eu comecei a fazer terapia, que eu já contei pra vocês também desde criança, porque aí eu comecei a ser aquela criança problemática na escola. Que o pedagógico chamava os pais porque eu ficava brigando com os coleguinhas, tá? Então, claro, teve um buraco nessa família, sabe? Então, tudo que deve ser elaborado por todos os membros da família. Então, na minha caminhada hoje, né, eu já vejo as coisas diferentes, tudo, e eu estou muito mais calma. E aí eu saí desse episódio do cachorro refletindo, eu disse assim, gente, se fosse antigamente, a Gabriele ia reclamar, ia brigar com a mulher, imagina que quase mordeu meu cachorro, blá 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 blá. E eu teria reagido, gente. E aí depois eu fiquei... E eu não me dei conta na hora. Depois eu me lembrei e pensei nisso. E eu pensei assim, nossa, que legal, gente. Eu tô de parabéns. Porque é mais uma prova de que todo o trabalho interno que eu venho fazendo comigo mesma, ele tá tendo resultado. Então eu fiquei muito feliz de que naquele momento eu reagi calmamente, abocanhou meu cachorro, mas eu fiquei ali calma e tranquila. Então, gente, eu tô contando isso, né, de um episódio recente da minha história e tudo mais, porque muitas vezes, gente, é assim, é o nosso constante orar e vigiar, e como eu sempre digo pra vocês, que vai trazer que a gente tenha essa conexão interna, que a gente perceba como nós estamos diante das situações. Porque isso, gente, é muito da autorresponsabilidade. Como que você está reagindo diante de tudo aí ao teu redor, diante de tudo que tá acontecendo na tua frente, tá? E essa história também tem tudo a ver aí com as ativações que a gente vai fazer hoje, né? Tem relação. Por quê? Uma das ativações que a gente vai fazer agora é de aceitação, né? Então, assim, claro, de tudo que eu falei lá, veio um pensamento negativo, tu até pode, assim, acolher esse pensamento, mas cancelar, né? No Theta Healing a gente tem muito esse comando, né, de cancelar, mas não só no Theta Healing, porque eu estudo muitas outras coisas, gente, e eu já vi em outras áreas, em outros segmentos esse cancelar, porque se tudo é pensamento e essa energia, no momento que você dá esse comando, você simplesmente está dando o comando de que aquilo é cancelado, tá? E é o teu comando, é a tua palavra, é a tua intenção que vai fazer com que aquilo ali esteja presente ou não ali na tua vida, entende? Então, veio esse pensamento negativo e tal, cancela. Fala ou pensa, tá cancelado, tá cancelado, tá cancelado. Tu pode fazer isso 3 vezes, tá? Então, nossa ativação de hoje, vamos lá. Aceitação, então, como eu comentei lá do início, então, de tudo isso que eu falei, até desse meu exemplo, maravilha. Então, assim, primeiro, né, então, aceitei essa Gabriele que eu contei pra vocês, revoltada, que brigava com as pessoas, para hoje ser uma outra Gabriele, né, uma Gabriele que hoje tenta perceber mais, né, e tá constantemente se observando, tá? A alegria, que é outra ativação que a gente vai fazer hoje, gente, também tudo aí tá baseado na alegria e tudo mais. E o perdão, tá? A gente já fez várias meditações aqui com exercício especificamente de perdão. Hoje não é um exercício de perdão, é uma ativação, tá? Que a gente vai baixar isso para as nossas células. No nosso encontro de amanhã, vamos ver se a gente conversa um pouquinho sobre o que é esse baixar, tá? A parte do sentimento, tá? Peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Então, enquanto eu vou tomando a minha aguinha aqui, gente, já vão programando aí onde vocês estão. Um local, né, como eu sempre digo, que você possa ficar agora no momento, uns minutinhos reservada para que você possa fazer e realizar a tua meditação de forma totalmente conectada, tá? E que ninguém te interrompa nesses minutinhos. Nessa meditação que a gente faz com as ativações, gente, eu vou falar agora quais as ativações que a gente vai fazer, a frase mesmo, tá? Então eu já expliquei em outros dias aqui, mas para quem tá chegando agora, quando eu falo então sobre ativar, você vai dizer se você autoriza mentalmente, tá? Porque você vai estar lá, você vai acompanhando a minha voz, seguindo toda a meditação, e aí você vai me autorizar mentalmente, tá?
E então, quando você autoriza, você vai receber, né, a ativação dessas frases que eu vou falar agora para serem instaladas nas suas células e para serem instaladas. Entendam, quando fala-se em instalar nas suas células, é instalar na parte energética que a sua célula tem, tá bom? E aí, além disso, vai fazer a instalação, e quando a gente finalizar de falar as frases para vocês, eu falo no final: mostre-me Criador, mostre-me Deus. Você vai ficar, presta atenção, de repente se vem alguma visualização, se você percebe alguma sensação no teu corpo, tá? Porque acontece, e aí vai muito de cada um. Quanto mais você também vai fazendo esses exercícios, mais você vai conseguindo ter essas percepções, tá? Olha só as frases que a gente vai fazer, a ativação, tá? Que você vai fazer o aceite lá, a autorização, tá? Então é assim, os nossos temas de hoje é alegria, aceitação e perdão. Então a gente vai instalar a definição dessas palavras, desses sentimentos, porque são muito mais do que palavras, obviamente, a definição desses sentimentos de acordo com o Criador, tá? Porque, digamos, o que é alegria para você, o que é para mim? Não é o que é meu e o que é teu, tá? É a do Criador, é de Deus, é do universo, é do cosmos. Ou seja, é a definição mais ampla que possa existir. E é isso que tu vai receber no teu corpo, nas tuas células, em todos os níveis do teu crescimento, tá? Então eu vou falar a seguinte frase para ativar: eu sei a definição do Criador do que é sentir alegria. Eu sei a definição do Criador do que é sentir-se aceita. Eu sei a definição do Criador do que é sentir o perdão, tá? E eu sei a definição do Criador do que é sentir perdoar a mim mesma, tá? Então a gente vai colocar, né, essa definição, né, desses quatro aspectos, tá? Alegria, aceitação e tanto o sentir o perdão, né, como se alguém tivesse te perdoado, assim como do perdoar a mim mesma, tá bom? Então a gente vai fazer esses quatro. Então, gente, quando eu for fazer essa ativação eu vou informar para vocês, tá bom? Então eu já tinha pedido para vocês relaxarem. Então nesse momento vamos começar agora com as nossas respirações, tá? Então respira profundamente. Segura por um momento a sua respiração. E expira, soltando, liberando qualquer preocupação que você possa ter nesse momento. Inspira bastante concentração nesse momento e expira medos, preocupações, qualquer emoção negativa que você possa estar neste momento, e você vai expirando. Inspira novamente. E nesse momento você visualiza uma linda luz descendo lá do alto, uma luz amarela brilhante que vai descendo do alto, chegando no topo da sua cabeça. E com muita generosidade, com muita alegria, esta luz vai penetrando através do topo da sua cabeça, com leveza, e vai descendo em espiral por toda a sua coluna vertebral. E essa luz vai descendo, descendo, descendo pela base da sua coluna. Essa luz vai descendo e se conectando com todas as camadas da Terra, vai descendo lá no centro da Terra, se conectando com o coração da Terra. E nesse momento ela vai voltando, vai subindo pelas plantas dos seus pés e ela vai subindo pelo seu corpo, e nesse momento ela vai ficar subindo e descendo dentro do seu corpo, até que essa luz vai subindo até a sua cabeça, e no topo da sua cabeça forma-se uma linda bola de luz.
E essa linda bola de luz tem uma cor, um tamanho, você observa a cor e o tamanho dessa bola de luz. E nesse momento você adentra nessa bola de luz com a sua energia. E você, através da sua energia, vai conduzindo essa bola de luz e você começa a subir, 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 de forma totalmente calma, segura, e você vai subindo, subindo, subindo. Você vai subindo e vai passando pela atmosfera da Terra, você vai chegando no universo, vai visualizando os planetas vizinhos da Terra e você segue subindo, 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 até que você vai chegando numa camada de luzes muito claras, muito brilhantes, e você vai passando por essa camada, onde você visualiza alguns focos de luzes escuras, e aí você segue visualizando as luzes claras, algumas partes e alguns focos de luzes escuras, e você segue subindo, passando por essas luzes claras, até que você passa por uma outra camada, uma camada de luzes douradas, muita luz dourada, uma camada onde você sente muito amor, onde você sente todo o amor. E você vai subindo, subindo mais um pouco, passando pela camada gelatinosa, até que você chega subindo mais um pouco num ambiente, num local de puro amor, de luzes muito brancas, um branco brilhante, muito poderoso. E nesse local você não visualiza mais a energia de nenhuma pessoa, você sente apenas a sua energia e a energia de Deus, a energia do Criador de tudo que é. E neste local de puro amor, você percebe que existe um portal, uma grande porta, e que nesse momento você, de forma segura, sai da sua bola de luz e entra através dessa porta. Você passa por essa porta, por este portal, conectando-se nesse momento de forma intensa com o Criador de tudo que é. E neste local de puro amor, é onde nós vamos fazer agora, neste momento, as ativações nas suas células. Então, nesse momento, se você deseja receber essas ativações de aceitação, perdão e alegria, você pode me autorizar mentalmente através do seu pensamento. E nesse momento eu vou dar o comando para a instalação de todas esses sentimentos. Criador de tudo que é comandado que seja instalado, ativado em todas as células, em todos os níveis, em níveis de consciência, no nível histórico de todas as pessoas que estão aqui no presente, assim como todas as pessoas que nos assistem posteriormente. Que seja instalado os seguintes programas. Eu sei a definição do Criador do que é sentir alegria. Eu sei a definição do Criador do que é sentir-se aceita. Eu sei a definição do Criador do que é sentir o perdão, assim como de perdoar a mim mesma. Pelo bem maior, eu agradeço. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. Nesse momento, observe. Observe nesse momento a instalação de todos esses sentimentos. Observe alguma revelação que você possa receber com essas instalações de aceitação, amor e alegria e perdão.
nesse local de puro amor em que você está. Observe a ativação, a instalação acontecendo nesse momento em todas as tuas células, em todo o teu corpo, em todos os níveis da tua história. Trazendo toda essa alegria, trazendo toda essa aceitação por você mesma, todo esse perdão, a sensação, sentir o perdão das pessoas, assim como sentir o perdão por você mesma. E nesse momento, de forma muito grata, depois de você ter observado essa ativação, essa instalação acontecendo, você vai retornando pelo mesmo portal por onde você passou, que você chegou nesse local de puro amor, conectado à energia do Criador de tudo que é. E você chega na sua bola de luz, onde você entra com a sua energia para esta bola de luz. E você começa a descer, passando pela camada gelatinosa, passando por camadas douradas, passando também pela camada de luzes claras e escuras, e você segue descendo em total segurança pela sua bola de luz. Você vai descendo, passando pela atmosfera da Terra, e você segue descendo. E ao visualizar a sua casa, você vai enviar energia de puro amor nesse momento para todos que vivem na sua casa, todos os seus familiares, os seus animais de estimação, as suas plantinhas. Então, nesse momento, você vai enviar toda essa energia para todos que estão presentes na tua casa. E você segue descendo mais um pouco, você vai chegando com a sua bola de luz no topo da sua cabeça, trazendo toda a energia para dentro do teu corpo, uma sensação de atividade. Você vai descendo nesse momento com a sua energia até a planta dos seus pés, e da planta dos teus pés saem lindas raízes de luz fortes, poderosas. E nesse momento você vai levando a sua energia através das camadas da Terra que vai passando, você vai chegando lá no centro da Terra. Lá no centro da Terra você se conecta com o coração da Terra nesse momento. E através das suas lindas raízes de luz, você vai puxar essa energia terrena, essa energia de segurança, de firmeza e aterramento, e você vai puxar pelas suas raízes de luz, trazendo através delas, subindo, passando pelas camadas da Terra novamente, chegando na planta dos seus pés. E através da planta dos seus pés, vai subindo pelas suas pernas, chegando, passando pelo seu tronco, braços, o seu coração, vai subindo até o topo da sua cabeça, te trazendo toda este aterramento após termos ido lá no universo para fazermos as nossas ativações. Então, nesse momento, você está repleta de toda essa energia de puro amor do Criador de tudo que é, lá do alto, né, de toda essa conexão que fizemos, assim como de todo esse aterramento que fizemos nesse momento. E aos pouquinhos você vai, ainda de olhos fechados, trazendo consciência para suas mãos, começando a mexer um pouco as suas mãos, trazendo as suas mãos para a frente do seu peito, em posição de oração, mas ainda de olhos fechados. E nesse momento nós vamos emitir o som OM uma vez nesse momento. Então respira ainda de olhos fechados e solta no OM. Vamos mais 2 vezes. Inspira. Mais uma.
E nesse momento você vai esfregar as suas mãos, colocar em cima dos seus olhos, para que você possa ir abrindo seus olhos vagarosamente, trazendo o seu encontro com a luz do ambiente em que você está nesse momento, vai voltando para o aqui e agora. E se quiser comentar comigo aqui nos comentários alguma percepção que você tenha tido no momento que fizemos a ativação e a instalação da alegria, do perdão e da aceitação, né? Pode comentar, vai ser um prazer pra mim, principalmente, gente, porque quanto mais vocês me contam, quanto mais vocês interagem comigo, mais eu tô entendendo como que tá chegando pra vocês os nossos exercícios de meditação e principalmente agora com essas ativações que eu tenho trazido pra vocês, tá bom? Amanhã, quarta-feira, nós temos novamente aqui o nosso encontro, tá? Que vamos fazer outras ativações, então amanhã temos outras ativações para fazer e essa semana todas as ativações, né? Então quarta e depois sexta, todas elas vão ser baseadas nessa maior definição, nessa alta definição do sentimento que a gente tá aí escolhendo, tá bom? Então, gente, muitíssimo obrigado pela presença de todos que estão aqui agora presente no ao vivo comigo, assim como quem tá nos assistindo em outro horário, tá? Sigam firmes fazendo a meditação de vocês logo que acordam, tá? E essa meditação com as ativações é uma forma guiada também que você tem, tá? Gente, muito obrigada, tá? Pela presença de todos hoje. Beijo infinitamente nutritivo no coração de vocês, gente. Até mais. Beijo.